Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Neuromarketing Cast. Gente, mais uma vez eu trouxe aqui para vocês um convidado, que é uma pessoa que eu admiro muito. Esse convidado, gente, ele esteve na minha empresa, acredito aí por volta de um ano atrás, mais ou menos, e ele contou para mim uma história que me marcou bastante. Como ele iniciou na carreira dele, todos os desafios que ele superou, muitas coisas aconteceram e ele não desistiu. E hoje ele vai trazer aqui, gente, desse livro aqui, ó, que é o livro que o nosso convidado escolheu, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, é justamente sobre a vida. Eu acredito que descreve muito ele como empreendedor, também como advogado, já dando um spoiler aí para vocês sobre a área de atuação do meu convidado, de tudo que ele passou, como ele enfrentou e como ele conquistou e onde ele chegou, onde chegou hoje. A frase que ele trouxe pra gente foi essa frase aqui, ó. A sorte segue quem se arrisca. E, gente, é bem sobre isso que eu falo pra vocês, não é não? Claro que eu procuro trazer aqui no podcast pessoas que com certeza coadunam com aquilo que eu acredito. E eu falo muito pra vocês sobre a sorte perseguir quem trabalha, quem se arrisca, quem não fica na zona de conforto. Vocês venham falando muito sobre isso no Instagram. E é sobre esses insights que nós vamos falar aqui hoje novamente. Então, com vocês, apresentando o nosso convidado especial, Thiago Maluf. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Karina. É um prazer estar aqui hoje, né? Quando você me mandou mensagem se a gente topa esse desafio, eu falei, pô, com o maior prazer. E aí depois tudo deu meio errado, as coisas desandaram pro meu pessoal, alguns problemas pessoais e acabou dando certo agora. Então, fico muito feliz, muito honrado com o convite. E que bom, eu fico muito feliz também por você ter aceitado esse convite, doutor. E pedir para você falar aqui para nossa audiência, seja aqui no online pelo Instagram, também para a galera do YouTube, quem é você, o que você faz e como você ajuda as pessoas hoje, Thiago. Bom, eu sou advogado, especialista na área empresarial e na área do direito penal, né? A minha forma de realmente ajudar as pessoas é com o meu trabalho. Eu vejo o meu trabalho muito mais como ser útil, né? Servir como um dom, como uma vocação, do que, de fato, algo maçante, algo que desgaste a gente, algo que você não se encontre. Eu acho que a advocacia, você, depois do médico, brincadeiras à parte, né? Que salva vidas, você está lidando com o patrimônio de uma pessoa, com certeza, com a empresa da pessoa, com o problema da vida daquela pessoa. Por exemplo, numa ação de divórcio, você está lidando com uma situação muito delicada, né? Que é a separação de duas pessoas que se encontraram no momento e não deram mais certo, que envolve o dinheiro dessas pessoas, que envolve, muitas vezes, uma criança. Então, você tem que ter muito jogo de cintura e tem que, de fato, pensar e querer ajudar. Se você olhar só para o cifrão por trás daquela pessoa, talvez você nunca seja feliz com a advocacia. Porque a advocacia ela é desgastante. Quem é advogado sabe. Com certeza. Né? Tem um escritório aqui em Prudente, tem uma subsede em Adamantina, né, que é a cidade da minha família. Eu vim fazer faculdade aqui em Prudente, acabei ficando por aqui. No meio do caminho veio pandemia, o mundo ficou online, né? Foi. Eu estava aqui sozinho, acabei voltando para lá, né? E minha família tinha um escritório de advocacia, né? Eu poderia ter formado e voltado, mas eu não quis. E no final tenho uma sala lá, né? Tô lá, tocar. Temos uma sala comercial também em São Paulo hoje, que é fundamental se você quer alcançar bons clientes, né? Porque São Paulo gira muito dinheiro, é high ticket, então você tem que estar lá dentro. Temos uma sala comercial lá hoje para atender também. Que legal. E as empresas, muitas vezes, elas vão ter demandas que vão acabar chegando lá, né? Então você precisa ter uma sala para fazer o atendimento dos empresários. Às vezes ir para fazer uma sustentação oral, às vezes ir para São Paulo para fazer um atendimento, às vezes ir para fazer um network com outros advogados, né? Que é fundamental. Também. Mas eu sou isso aqui. Fui professor universitário,
Eu já ia falar sobre isso, já. Fui professor universitário, dei aula por 4 anos. Muito legal. Né, no Centro Universitário de Adamantina, Unify. Assumi vários desafios lá. Comecei com uma turminha pequena de processo penal, aí depois um outro professor acabou se afastando, eu assumi a turma dele, acabei ficando com processo penal do começo ao fim. Depois uma professora de direito penal se afastou, eu fiquei com processo penal, direito penal. E aí quando começou a me atrapalhar a docência com o escritório, né? Aí eu tive que tomar uma decisão e o escritório é o meu projeto de vida, é o meu projeto, é a minha empresa. E aí eu tomei a decisão por ficar com o escritório. Tomada de decisões são complexas, né? Sim, com certeza são. Até porque você gostava muito disso, né, Thiago? Adorava. A docência é muito gostoso, né? Você transmitir aquilo que você conhece é sensacional. Eu sou suspeita a falar, né? Que hoje é o que eu sempre amei muito fazer isso e hoje muito mais. E eu vejo o quanto que a gente aprende, né, Thiago? Quanto mais a gente ensina, mais a gente retém aquele conhecimento e mais a gente aprende. E, consequentemente, mais compartilha. Certamente. E sendo sempre assim. E fala um pouquinho pra gente também. Hoje eu gostaria que você contasse aqui o Thiago começo, Thiago meio e o Thiago hoje. Por quê que eu vou te perguntar sobre isso? Até comentei ali na introdução do nosso podcast, me chamou muita atenção uma vez que a gente conversou. E eu falei, eu brincando com você, né? Porque vida de herdeiro, tal, brincando, a gente tava nessa conversa. E você falou, não, Karina, não é bem assim. Eu tive aí um início bem desafiador, muitas coisas aconteceram depois da faculdade, até eu chegar onde estou. E ter o escritório que eu tenho hoje e tudo mais. E fala pra gente também, Thiago, você sempre quis ser advogado desde a adolescência ou esse sonho veio depois? Conta um pouquinho mais sobre você pra gente. Eu sempre gostei do direito, né? Pra contextualizar, né? A brincadeira da Karina, quando a gente se encontrou a primeira vez pra conversar, debater alguns pontos, né? Algumas ideias. Ela falou assim, mas é mais fácil quando vem já, né? E poderia ter sido assim. Eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil, né? Eu venho de uma família que tem uma tradição na cidade do direito, né? Meu avô foi um dos pioneiros da advocacia no interior paulista, né? Dr. Alceu Adib Maluf. Faleceu com 94 anos, a OAB ativa mais antiga aqui da região, que eu tenho conhecimento, 9.048. Nossa! Hoje a gente está estourando a casa do $500 mil Tá aí, no $500 mil já. E ele faleceu com a OAB ativa, né? Foi procurador de estado, fez know-how, construiu a vida em Adamantina e foi referência. Teve as maiores empresas na mão dele, enfim, né? Alceu teve filhos, esse meu avô, né? 5 filhos. Destes 5 filhos, 3 fizeram direito, né? Um foi o meu tio Silvio César Maluf, né? Que foi secretário de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, é procurador de Justiça, né? Foi procurador-geral de Justiça também, participou da Corregedoria Nacional do Ministério Público, enfim, fez uma linda carreira no Ministério Público. Tenho o meu tio, que é o Zé Luiz, né? Que ele também fez direito, é advogado da Câmara Municipal de Adamantina já há longos anos, não vou arriscar aqui quanto tempo, né? Mas você vê, é um cargo que tem que ter muito tato, né? Com certeza. Porque você está lidando com vereadores que são cíclicos e você é a referência da legislação municipal. Sim. Então ele acompanhou a legislação municipal de Adamantina também, quase que por inteira. Sim. E o meu pai, que nunca foi advogado, mas se formou em direito, porque nas mesas de almoço, quando se estava discutindo, né, ele ia dar opinião e falava assim, Júnior, você nunca fez direito, você não fica no negócio da zootecnia, que é a sua área, fala de gado, fala de cavalo, mas não fale de direito. E ele pegou tanto ar disso que quando abriu o curso de Direito em Adamantina, ele foi lá e fez faculdade. E dali em diante, ninguém ele nunca terminou, mais... fez os 5 anos. Tem Caraca, diploma, eu não acredito. tem diploma, né? E sem intenção de advogar. Nenhuma. Só pra
que não... Pra participar da roda. Só para que não dissessem mais que ele não poderia ser ouvido por não ser agora. Gente do céu. Né? Acabou com a piadinha na hora do Acabou com a almoço. piadinha. Mas eu sempre tive esses exemplos dentro de casa, né? Os assuntos, os debates, enfim. E me agradava. Me agradava muito, né? Não só o direito, mas a política, o que está acontecendo no mundo, e você vai ficando ligado nisso. E eu falei, eu quero fazer direito, né? Quero fazer direito. E aí eu fiz direito, né? Agora, brincadeiras à parte, agora eu sou herdeiro, tá? Porque meu pai faleceu, tá com um mês. Ai, meu Deus. E bem recente, inclusive, né, Thiago? Agora eu sou herdeiro. Pois é. Nossa, mas não mudou tristes. nada na minha vida também, tá? Não mudou muita coisa na minha vida. Porque minha mãe tá aí, o que tinha é por ela, é pra ela. Claro, foi uma claro, vida claro. por isso, né? Mas é uma brincadeira. Naquela época ele ainda era vivo, não dava pra ser herdeiro. Agora, não é bem agora assim. eu não posso mais falar, Agora eu não sou mais, agora né? já é Agora eu herdeiro já mesmo. sou, mas queria não ser. Mas enfim. Aí eu fiz direito, fui bolsista na faculdade, né? Não fiz FIES, nada disso. Meus pais tinham condição de pagar a faculdade. Morei aqui em Prudente, não tinha que viajar todo dia, né? Dividi apartamento, logicamente, para diluir reduzir despesa. custos. E vim pra cá. Não tinha carro, não tinha nada, era ônibus. Morava ali perto do Guaíba, tinha que rasgar, na época, pra Toledo. Era uma linha de ônibus, que era Vila Furquim. Você entrava no ônibus 6 horas pra chegar às 7h40. Nossa. E foi assim. E no primeiro ano eu já falei assim, né? Meu pai mandava um dinheiro, mas era assim, mercado, conta e como que sai? Se é universitário, você quer sair. Eu falei, eu vou trabalhar. Depende do universitário. O universitário, Tô ele quer sair, né? Nem que seja pra ir tomar uma cervejinha ou comer alguma coisinha à noite. Pegar um cappuccino. Eu pego um cappuccino no caçula, pelo menos. Poder comer um salgado no um salgado intervalo, lá, que seja, olha. né? E aí eu, no primeiro ano, já comecei a me enfiar, queria fazer estágio de todo jeito, e fui e me enfiei dentro do fórum, né? Nossa, verdade. Fiz desde o primeiro ano, o primeiro semestre eu furava papel no fórum, essa era a minha função. Os processos estavam migrando do físico para o digital. Eu tinha esquecido disso. A gente estava fazendo a digitalização, a conversão, e o estagiário servia para ficar furando papel, tirando aqueles ganchos, digitalizando coisas. Enfim, era o meu papel, mas Eu tive essa fase, viu, gente? Mas pro primeiro ano de faculdade, tá ótimo, me dava uma bolsa nossa. e boa. E pintou uma bolsa de estudo, tinha que participar de um projeto, eu fui lá, me inscrevi, montei um projeto no primeiro pro segundo ano de processo civil, não sabia nada. Fui, estudei, vi lá, falei, isso aqui é legal, vou montar. Montei e passei. E fui bolsista desde então até o último ano na faculdade. Nossa, que bom. Com o grupo de processo civil, depois de direito internacional, né? Não foi fácil, mas foi muito mais cômodo do que para muita gente. Mas aí é o que eu falei para você antes da gente começar, né? Qual que é o teu ponto de vista, o teu ponto de partida? Vai ser se comparar aos outros ou vai ser se comparar a você e até onde você chegou? Sim. Né? Enfim, formei, né? E aí meu pai me deu o checkmate, porque eu tinha um irmão e esse irmão estava indo para a faculdade, né? E aí meu pai falou assim, olha, Thiago, seu irmão tá indo para a faculdade, agora é a vez dele. Eu não aguento 2 fora de casa. Seu quarto tá aqui, sua casa tá minha aqui. parte eu fiz, né? Tá certo. Sua casa tá aqui, seu quarto tá aqui, você tem um diploma. Se você quiser voltar, amém. Se não, se você quer ficar imprudente, boa sorte. Você vai ter que dar seus pulos. O pai tá aqui, né? Óbvio, você não vai passar fome, mas você vai ter que se virar. Não dá pra bancar 3 casas, né? Ele também era assalariado, zootécnico não fazendeiro, assalariado, né? Deixa aí. Mas enfim, e foi isso. Aí eu optei por ficar. E aí começa a saga, né? Que é a história que a gente conversou aquele dia. Eu optei por ficar, continuei num apartamento de universitário, dividindo despesa, dividindo conta. Aí eu fui conversar na faculdade, né, por ter sido bolsista, enfim. Aí a faculdade falou, não, olha, tem uma bolsa,
sei lá, a época, um salário mínimo pra você trabalhar 6 horas por dia e você tem que fazer pós. Ou seja, desse um salário mínimo ainda ia ter que sair uma pós. Eu fiz as contas, falei assim, bom, vai pagar o aluguel, energia, água. Pós é boa. Porque era um estágio docente de pós-graduação. E aí, O estágio era para dar aula? era um estágio docente e eu, na verdade, fiquei no núcleo de prática, né? De prática jurídica. Até faz Ok. sentido, ok. Ok. Foi uma ótima oportunidade, porque para quem não tinha nada, qualquer coisa é melhor que Eu nada. saio com R$500 e uma pós. Ótimo, ótimo. Eu saio com o racha das despesas da casa e a Mas pós. é bem isso, gente. Né? Eu fui estagiária também, eu vou falar pra você. É aquilo e você tem que estar satisfeito, porque é o aprendizado. Eu falo que estágio é muito isso, né, Lógico. Thiago? É a fase que a gente mais aprende. Tem gente hoje, nossa geração mudou muito, tá? Hoje o estagiário, ele quer chegar já exigindo, se não for assim eu não quero, isso aqui eu vou fazer, isso aqui na minha empresa, graças a Deus não, mas eu ouço muito isso às vezes de alunos mentorados meus. Ai, cara, não dá pra contratar estagiário porque exige demais. Eu falo, gente, quando eu era estagiário, o que eu exigia? O que me der de ferramenta tá bom, eu quero ter a chance de aprender. É isso. É isso. E lá a gente atendia a parte do convênio com a Defensoria Pública. Eu acho que eu fiz mais de 1000 audiências, Legal, tranquilamente. isso é muita experiência, nesse ano né, e Thiago? pouco. E iniciei o meu escritório de advocacia. Olha lá. Tinha um sonho e R$500. O Eloy Mas- vai colocar aí as imagens do escritório do Dr. Tiago, que ele iniciou. Põe lá. Eu acho que Nossa, olha lá. aquela imagem Olha lá. aí, essa... Já tinha um sofá. não, já isso tinha foi na época muito boa. Ah lá, Ó, se você voltar um primeiro pouquinho, carro, essa era a sala, isso aí era tudo que a gente tinha no começo. Era Tem tudo. uma que vai ser a montagem aí. Cadê uma? Que é 4 imagens. Essa aí, é assim, né? Eu e meu sócio, Murilo, isso aí pra vocês entenderem, era uma garagem, né? Esse é o seu mesmo sócio hoje, o Mesmo o sócio, Garcia. meu mesmo sócio. Isso aí era uma garagem, se você olhar ali na primeira foto, ó, era um portão de motor, então você abria com o controle remoto, o seu portão, né? É o Aí nós escritório na compramos. garagem, pra quem não entendeu. Nós né? compramos uma mesa de centro e um sofá, que eu achava isso importantíssimo. Ali era o lugar mais bonito e talvez eu gostasse mais de atender ali do que dentro da sala. E aquela é a sala, né? Demos uma tinta na parede e foi isso. Vocês mesmos que pintaram lá? Foi. E se você puxar ali aquele ralo ali, a primeira vez que eu fui limpar, você vê que o tapete tampou o ralo. Mas tinha um ralo no meio da entrada, porque era uma garagem. É. A hora que eu puxei aquilo lá, era um ninho de escorpião. Eu falei, Senhor Jesus, como é que eu vou trabalhar aqui? Mas enfim, esse foi o começo. E eu tô nesse prédio até hoje. Só que a diferença é que hoje nós temos um piso inteiro, né? O piso superior completo. Todo o piso superior é nosso, né? Mas a gente começou assim, na garagem, né? Hoje, esse é o escritório hoje, Olha lá, né? gente, que legal. Pode ir passando aí. Nós Agora montamos já um tem. cowork, porque a gente tem equipe. Tem mais pessoas lá agora, né? Tem uma equipe, né? Sem eles também não daria pra tocar no ritmo que a gente toca. Legal. Nossa, Sala de reunião. Que progresso. Enfim, pra quem saiu da garagem até que a gente tá Da indo bem. garagem, tá indo bem. Mas aí foi isso. E aí eu peguei e falei, meu, eu preciso acreditar que vai dar certo, né? E aí é a frase que a gente começou. Tiago, uma frase que tá na minha pele, né? Fortuna audace sequitur. Em latim significa a sorte segue quem se arrisca. Ou alguns dizem que significa a sorte segue os audazes. Que pra mim dá na mesma. Também dá na mesma. com Porque o certeza. audaz é quem se arrisca. É quem se arrisca. Mas eu falei, eu preciso tentar, né? Eu preciso tentar. Enquanto eu tenho uma muleta, eu preciso fazer acontecer. Encontrei pessoas que também acreditaram, que era o Murilo, né? A esposa dele também, a Isabela, ela tá com a gente desde o começo, né? Ela é uma associada do escritório. Ah, ela é advogada também? Que Advogada legal. também. Eu brinco que ela é a minha advogada pessoal. Quando eu tenho problemas pessoais, é ela que resolve, né? De tanto que eu confio nela. E aí o time vai crescendo, né? O time vai crescendo. Mas a gente começou assim... Quem que nós vamos atender?
Falei, não sei, mas tem que ter um escritório. Se não tiver, como que nós vamos fazer? Tem que ter. Tem que ter. Nem que seja feio. O cara vai entrar aqui porque ele já acreditou na gente, entendeu? Não é pelo... A gente se vestia mal, era tudo magrelo, esquisito. Não que hoje esteja muito diferente disso, mas era magrelo, esquisito. Tudo moleque de 20, recém-formado, formei com 22 anos, né? Tudo uns moleque, abre aspas. Só que eu nunca tive medo e sempre soube conversar. Então, aonde que nós vamos tentar? Vamos tentar, Thiago, como tentar criminal? Que criminal a gente põe no Google lá o telefone e alguém doido vai ligar. E aí pintou um, que aí eu fiz um bom trabalho, acertamos, pintou outro. Aí desse, a Já esposa indica pra saiu outro. do trabalho, aí tinha que entrar com uma trabalhista e começou a aprimorar a trabalhista. E o Murilo, o que você precisa para fazer trabalhista? Murilo, só um livro de direito de trabalho. Compra um atualizado que eu vou prender tudo. E de fato, hoje ele é gigante. Olha Né? que a força de vontade, né? Hoje ele é gigante. Fazer acontecer. Né? E aí a gente botava energia, né? Saiu uma época, ação de correção do FGTS. Nós ajuizamos 280 ações em um mês. Nossa! Eu fiz uma campanha, assim, peer-to-peer, no boca a boca mesmo, indo, porque todo mundo tinha direito, qualquer trabalhador. Perdemos todas, porque o governo julgou e modulou os efeitos, falando, ó, tá errado, mas tá errado daqui pra frente, daqui pra trás não vai retroagir. Nós perdemos. Ganhamos sem levar, né? Mas nós fizemos contato com 250 pessoas. Essas pessoas nos conheceram como advogados. Essas pessoas viram que a gente tinha eficácia, velocidade de trabalhar, alguns pediam ação. E aí a gente fez o contato, né, Ti? e começa o relacionamento. Então, tem um advogado que tá fazendo uma ação pra mim do FGTS, aí vinha um negócio. E a gente sempre encarou tudo, até ir refinando. Então a gente não refinou no começo. No começo a gente abriu o funil. O que veio, a gente abraçou. Vocês sabem mexer com incorporação imobiliária? Falei, pai amado de misericórdia. Aí o cara falou assim, eu pago... A hora que ele falou quanto ele pagava, eu falei assim, a gente sabe. A gente sabe. Hoje eu vou aprender. A gente sabe. Ó, só que o meu sócio é especialista nisso, tal, queria que ele estivesse na reunião, tal. Mas a gente, nossa, incorporação imobiliária, a gente surfa. E o cara, tá bom, então amanhã nós temos uma reunião, eu tenho um monte de problema para discutir. Aí eu falei para ele, irmão, essa noite nós vamos virar a noite estudando incorporação imobiliária, nós vamos ser expert em incorporação imobiliária amanhã de manhã. Que o cara vai querer debater tudo sobre incorporação imobiliária. E não dá para trazer ele nessa espelunca. Vamos levar ele num café. Levamos o cara num café. Olha aí, gente. Levamos o cara num café. E ele olhou pra gente, debateu. Ele falou assim, vocês sabem mais do que meu advogado. Olha só, caraca. E aí eu falei, então tá fechado, né? Ele falou assim, por 6 meses nós vamos fazer um contrato, né? Mas tá fechado. Foi o grande salto. Eu falo assim, por que deu certo? Porque a gente era louco. Quando falaram assim, você faz um júri? Um júri, assim, foi uma briga em Teodoro Sampaio. Eu lembro certinho, meu primeiro júri. Uma briga, eu tinha 24 anos. Você faz um júri em Teodoro. É assim, um júri que tinha 5 caras que quase mataram um, e um rolo. Processo já com 2.000 páginas, chegou pra mim pra fazer plenário. Faço. Quanto você cobra? Eu falei, chutei a boca do balão. Eu falei, o que vocês têm? Tem uma moto e um carro. Eu falei, dá isso aí que tá fechado o negócio. Estudei aquele processo. Absolvi os 3. Sério? O primeiro júri. E aí desse esse você tinha 24 anos. Sozinho. O nego falou assim, mas você não levou nenhum advogado assim experiente junto, porque você tava inseguro? Eu falei, não. Eu não queria dividir o dinheiro. Quando o dinheiro já vinha, era pouco? Já era pouco. Se eu tivesse que dividir ainda, além do meu sócio, com mais gente, sobrava nada. Eu falei, eu e Deus, vambora. Montei no carro, fui pra lá e fiz o júri. E, Thiago, foi um pau. Foi terrível. Foi. E aí eu falo assim,
Por que que você tem medo? Medo. O advogado recém-formado, eu tenho medo do juiz, eu tenho medo do delegado, eu tenho medo do promotor, eu tenho medo do outro advogado que é mais velho porque ele tem um escritório, um nome. Meu amigo, senta sua bunda e estuda. O que importa é você ter conhecimento sobre o que você faz. Exatamente. Isso aí vem muito ao encontro, Thiago, até é interessante para quem está nos assistindo, até porque o público que nos assiste, a maioria são empresários. E nas minhas mentorias, gente, isso é tão assim uma coisa comum. A pessoa chega, cá, porque eu tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, isso aqui eu mandei a agência fazer, não deu certo, isso aqui eu mandei o fulano fazer, não deu certo. E muitas vezes, Thiago, é porque quer delegar tudo e não quer aprender nada. Alguns casos são assim, não todos, né? Não vou generalizar. Mas tudo eu quero que alguém faça. E às vezes você precisa saber o mínimo daquilo. O mínimo de conhecimento. Para você saber cobrar as pessoas que estão fazendo, e porque se diz respeito ao meu trabalho, eu tenho que ter o mínimo de conhecimento. Eu falo muito sobre isso. Então, o que você trouxe, ó, gente, os insights que o Thiago trouxe até agora aqui. A parte do conhecimento, o tanto que você tem que investir em conhecimento. Olha o que ele falou, varar uma madrugada inteira para aprender um assunto que ele não tinha. Até então ele não sabia. Ele falou, eu preciso saber disso daqui, eu vou estudar. E às vezes o que as pessoas têm hoje, Thiago, é a preguiça de ler, a preguiça de buscar informação. Gente, eu fico pensando na época dos nossos avós, que não tinha internet. E o medo de se arriscar. E o povo, que é o próximo, é o segundo ponto. Agora, quanto ao conhecimento, imagina nossos avós. Não tinha internet, tudo era ali, você tinha que ir numa biblioteca pública, muitas vezes, que não tinha condição de comprar um livro. Por isso que eu gosto daquele filme lá, O Menino que Descobriu o Vento. Ou O Menino que Inventou o Vento, uma coisa assim. Ele cria uma... como se fosse uma usina eólica. Uma roda d'água com vento lá. Isso. Esqueci o nome. Que gera energia elétrica. Gente, o que me impressionou naquele filme foi assim, a escassez daquele ambiente. Ele não tinha condição nenhuma, ele não tinha recursos. E ele foi ali na única biblioteca ali pública que tinha no local, naquela pobreza toda. E o livro que ele encontrou, ele colocou tanta vontade naquilo que eu vejo na sua história isso, né? Não, eu quero fazer acontecer, eu vou achar um jeito de fazer acontecer. Vai ter que acontecer. E o segundo ponto que o Dr. Thiago trouxe até agora é de você não ter medo. Antes de iniciar o podcast, a gente estava falando sobre isso, nisso a gente tem um perfil bem parecido, eu e ele, né? Que é o tal do tacar o foda-se. Eu não uso muito palavrão nos meus podcasts, vocês sabem, mas, gente, tô tendo que usar, porque é o título do livro, né? Então, teve jeito. Mas eu sou muito desse tipo, Thiago. Meus alunos falam, né? Karina, eu vejo que às vezes, assim, na hora da venda ou na hora de gravar um vídeo pro Instagram e tal, porque o fulano me segue, o que ele vai pensar? Porque não sei o que, eu fico com vergonha, e se eu errar? Gente, se errar, errou. Se deu errado, deu. Eu abri um negócio e se falir, eu vou ficar com vergonha. O pior é você não abrir nada, não é verdade? Não tentar nada e nunca ser ninguém. Eu prefiro, Thiago, abrir 1000 empresas e falir as 999 do que ficar ali parada esperando alguma coisa vir e cair do céu na minha vida, entendeu? Tentar e arriscar o que for preciso. E aí o que ele falou aqui também, gente, que eu vou muito dessa frase, sabe? Quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Já ouviu essa frase? Sim, é sensacional. Então, você não tem que ter medo do ridículo. Eu tenho que me expor aqui na câmera? Tenho. Karina, eu tenho dificuldade em comunicação. Eu falo para os meus mentorados, você não tá sozinho. Eu vou te trazer, se tiver um livro que você precisa ler, ou aqui pra gente treinar, pra gente fazer acontecer, mas tem que ter o quê? Força de vontade. Aquele negócio de ficar com vergonha, gente, vergonha paga boleto, não. Você paga boleto, Thiago? Vergonha paga boleto? Por favor. E o que tem de empresário hoje que quer crescer no digital, quer alavancar as vendas, reclama que não consegue fechar a venda, e aí chega na mentoria e eu falo, já sei qual é o seu problema. É falta de ousadia, falta de coragem, e muitas vezes falta isso daqui, ó. Falta a sutil arte de ligar o foda-se. É isso que falta muitas vezes. As pessoas, né, aí fazendo comentário sobre o livro, né, ele narra muito bem que as pessoas hoje em dia, a gente criou pessoas que têm um ego, Exatamente, super alimentado, a pessoa que ela não pode errar porque ela tem que ser extraordinária, né? A pessoa que qualquer coisa abala ela emocionalmente. E aí, com a rede social, ela fica olhando e se comparando. Sim. Se comparando.
A pessoa, ela entra, ao invés dela entrar pra passar o tempo, ou pra aprender alguma coisa, enfim, ela entra pra ficar tipo assim, ai, a minha vida é péssima. Olha essa pessoa, olha o corpo dessa pessoa. Ai, olha como ele trabalha. Ai, olha o carro que ele tem. Cara, isso é consequência do resultado, né? Isso não é o resultado em si. Isso é só uma consequência. E muitas vezes, o Thiago, como fala também aquele outro livro que não é o tema aqui hoje, mas que eu gosto muito, que é Os Segredos da Mente Milionária. O Eker fala muito nisso. Quantas pessoas amaldiçoam as outras daquela forma, né? Ai, rico, como que ele chegou até aí? Honestamente que não foi. Por quê? Porque não suporta ver o sucesso do outro por causa dessa comparação. Eu tô aqui no estágio 1, o cara tá no estágio 70. Ele nem viu a trajetória do cara, nem viu que o cara viveu pra chegar até ali. Aí ele já começa, isso aí que ele tem é... Aqueles caras também, né? Um carro desse financiado até eu. Uma casa dessa aí financiada até eu. Mas também roubando, mas também com o pai, né? O pai é político. Aí começa a arrumar, sabe, umas desculpas. Porque quando ele fala isso do próximo, ele justifica a falta de coragem, de competência, de persistência e de consistência que ele tem. Aí ele cria uma super habilidade que ele não tem, que não serve pra nada, pra justificar a importância dele no mundo. Então, o que falta nas pessoas? Enxergar o objetivo. Sim. Cara, às vezes o seu negócio não é empreender. Às vezes o seu negócio é justamente. Eu tenho um exemplo que é meu pai. Meu pai foi CLT a vida inteira. Formou os 2 filhos, era o sonho dele. Fazia as festas dele, tinha as amizades dele, saía de fim de semana, viajou, curtiu, aproveitou a vida. Sendo CLT. Ele não tinha o perfil de empreender. E ele entendeu aquilo e ele era feliz com aquilo. Feliz assim. E ele nunca se comparou, porque o fulano... Não, é isso aí. É isso aí. Eu falava pra ele, pai, né, vamos entrar de sócio, eu arrumo um financiamento de terra, rural, tal, vamos comprar uma terra, vamos montar um negócio. Thiago, você não sabe como que é bucha isso aí, os custos da operação, não sei o que. Prefiro garantir daqui tanto do que o risco de tanto. É um perfil mais estável. E tá tudo bem. É isso que é o foda-se. Porque pra ele, foda-se. Ele tava andando num carro bom, ele morava numa casa que pra ele tava boa. Tá ok. E acabou. Entendeu? E é nesse mesmo intuito, muitas vezes, Thiago, que eu vejo pais querendo replicar, muitas vezes, no filho. Claro que numa boa intenção, né? Nenhum pai, nenhuma mãe faria isso com intenção de maldade. Mas muitas vezes falar, porque eu sou médico, o meu filho tem que ser médico também. E aí, não, filho, tem que ser medicina, porque o futuro é medicina, não, porque medicina. E às vezes a pessoa não nasceu para aquilo, não gosta daquilo. E aí fica, né, na cabeça da criança, até na adolescência, até ter a certeza de que ele vai se formar no cargo para aquilo que o pai escolheu, e não que o filho escolheu, né? Exato. Que é o outro grande erro. Exato. Eu, por exemplo, quando eu decidi que eu ia ficar aqui, né, que eu fui atrás de um negócio, eu me humilhei, eu me pus numa situação que eu não precisaria estar. Tinha a casa dos meus pais, uma casa bacana, com piscina, podia estar lá. Tipo, não tenho nada pra fazer, vou ficar na piscina, não sei o que. Não. Chegou num ponto que eu falei, pro escritório sobreviver, eu vou ter que largar o aluguel. Eu vou morar no escritório. E eu fui e morei 6 meses dentro do escritório. Botei um chuveiro no banheiro, né? Comprei um sofá-cama, porque não dava pra pôr uma cama. Botei uma TV na minha sala pra fazer de conta que era uma TV igual tem aqui, mas era pra eu assistir uma TV à noite. E morei no escritório. Morei no escritório por 6 meses, porque era o que precisava para dar certo, entendeu? Aí a pessoa olha e fala assim, o cara não precisa, olha lá, a família dele tem, que não sei o que lá. Cara, ele tem pelo suor e pelo esforço dele. Ele fez aquilo, entendeu? E ele me deu a oportunidade de estar lá, mas eu não quero. Eu quero fazer o meu escritório, do meu jeito, apitando as regras da minha vida da forma que eu quiser. E vai ser assim, e eu vou ficar aqui. E foi, martelamos, até que foi. A gente acreditou tanto, a gente trabalhou tanto, a gente virou noite, né? A gente... Cara de Deus, pegava uns
carro que eu falava, não dá pra romper, a gente brincou, nunca vi coisa boa barata, eu já vi, eu pegava uns carros que falava, Senhor Jesus Cristo. Aí eu ia nos ferro velho procurar banco pra arrumar os carros, pra tentar vender e ganhar um pouco mais. E é isso, você não pode ter tem preguiça, que dar um jeito, você tem que fazer acontecer. Se você quer, é teu objetivo. Karina, você quer isso? Fazer e o que é preciso. isso? É dinheiro? Não. Você quer fazer o seu escritório prosperar. Você quer isso? Quero. Então você está disposta a pagar o preço? É um preço, porque gente. as pessoas hoje não quer estão pagar o preço. dispostas a pagar o preço. Exatamente. Uma criança de 3 anos, é normal ela chorar por qualquer coisa, ela fazer birra por qualquer coisa. A gente tá numa sociedade doente. Numa sociedade que tem adultos que tá trabalhando e aí porque tá sobrecarregado, ele fala assim, eu tô indo embora, tchau. Oh, Deus. Uma funcionária minha, ela virou e falou assim, ela não gostou de sei lá o quê. Ela virou e falou assim, amanhã eu não vem mais. Tchau. E fechou a porta. Eu achei que era brincadeira, porque no escritório a gente brinca muito. Então. Até hoje. Aí, outro dia não veio, eu mandei, oi, tudo bem? Não vem mais? Não, eu avisei ontem. Cara, por que você foi reprimir um fato de uma coisa profissional, tá? Não é nada pessoal, foi coisa profissional. Tipo, não tô gostando disso, tem que melhorar. Não aqui, estão aqui, dispostos aqui. a aprender e chora. chora. A pessoa não tá aberta a ser criticada. E é errando que você aprende. Eu cometi 1000 erros pra ter um acerto. Só que esses 1000 erros me ensinaram pra eu não errar mais neles. E me tornar um profissional melhor. Que você é hoje. Inclusive, Thiago, eu tava até contando pros meus funcionários, se eles estiverem me assistindo, porque patrão às vezes é que nem pai e mãe, né? Sabe aquela história que seu pai contava quando ele ia estudar, que ele passava pelo nananã, e aí os filhos já estão cansados de ouvir essa história? Meus funcionários é tipo isso. Tem umas histórias que eu conto lá na Unimar que eles ficam, Karina, estão cansados de ouvir. E uma delas que me marcou muito bem o encontro do que o Thiago falou aqui. Gente, eu já tive cada patrão da época eu trabalhei muito tempo, né? Muitos anos para os outros, CLT, e, enfim. E já tive cada patrão de te xingar de burro na frente do cliente, gritar com você. Eu lembro que eu tinha um patrão que ele tinha várias lojas lá em Marília, várias lojas de calçado. E aí, um certo dia, eu cheguei nele e falei, o senhor, né? Não vou citar o nome aqui, porque vão saber quem é. Aí eu peguei e falei pra ele, compra uma luva pra gente lavar o banheiro, porque era um banheiro que não só os clientes usavam, mas acabava sendo meio público, né? Então, usava homem, mulher, a gente tinha que lavar aquilo. Tinha vezes, Thiago, que tava num estado deplorável. E a gente tinha que lavar aquilo sem uma luva, né? Era ruim. E eu peguei e solicitei pra ele. Falei, teria como o senhor comprar uma luva pra gente, né? Ou uma botinha pra gente poder lavar o banheiro, tudo. Ele, luva, botinha? Coloca uma sacola na mão, uma sacola no pé. E, gente, isso hoje eu fico vendo, hoje com a minha visão, né, de empresário, eu fico vendo, eram coisas tão simples. E que a gente engolia. Você já pensou se eu fizesse igual a sua funcionária? Tchau. Assim, quer saber? Eu não vou ficar colocando a mão dentro do vaso sanitário de ninguém aqui, tchau. não. Eu vou embora, tchau. Mas não, gente, você pensava 200 vezes. Você falava assim, eu preciso do trabalho, eu tô aprendendo, eu tenho que aprender aqui o trabalho, porque não era só pelo dinheiro, era pelo conhecimento também. Só que, Thiago, eu dependia. O meu pai, na época, quando eu comecei a trabalhar com 14, eu falei pro meu pai, eu quero um cursinho da Microlins, pai, curso de informática, 14 anos. Tadinho, meu pai não tinha condição de pagar pra mim, até gostaria, mas ele não podia. Eu comecei a fazer estágio aos 14 anos e todo o dinheiro que eu ganhava no estágio era pra pagar a Microlins. Não sobrava um dinheiro pra um pão de queijo, cara. Mas era o que você queria. Mas hoje você fala para o seu objetivo. Pra geração agora, nunca, não. O que as pessoas querem? Tem que ser pelo menos R$2.000, senão não Karina, vou trabalhar. O que as pessoas querem? O que as pessoas querem? Um carro de marca. Um carro de marca. Uma carteira de marca. Um celular de marca. Um relógio, coisa de marca, um óculos. Um relógio de marca. Tá bacana, nós temos tudo isso na mesa. Nós temos. Temos tudo isso na mesa. Foi por isso que você... Agora é o legal. Foi por isso que você focou e trabalhou e errou e aprendeu? Não. Nem sabia que eu ia ter o que tem hoje. Isso é consequência. Consequência do trabalho e do estudo e do aprendizado. Exato. Por quê?
Porque se hoje você tá no carro X, na casa Y, com o celular Z, foi tudo natural, sem ter que me endividar, sem ter que passar com a carroça na frente dos bois, sem... Tudo tem o seu tempo. Exatamente. Eu podia ter linha de crédito para financiamento. Porra, tinha conta aberta no banco desde que eu nasci, entendeu? Eu não vim de uma família desestruturada, eu vim de uma família financeiramente estruturada. Eu podia ter ido no banco e falado, me dá 100 mil de crédito pessoal, abrir um escritório top, entrava num carro bacana, né? E falava assim, ah lá o Thiago, o que tá acontecendo? Nanã. Filho, eu não ia ter cliente para pagar a parcela do financiamento, eu não ia ter giro, o negócio ia começar a virar uma loucura, já o banco ia vir tomar tudo, o meu nome ia estar sujo, o cara às vezes ia procurar lá, ia ver que, pô, eu não vou no advogado que tá com o nome do Serasa. Cara, é devagar, mostra que você conhece, as pessoas mostra que querem você tem sair vontade, daqui e já quer ir lá pro mostra estágio. que você tem vontade, entendeu? Aí a pessoa, ela mira no quê? Nossa, eu vou trabalhar esse mês porque eu quero o iPhone. Cara, não, por que eu tô hoje com um iPhone? Nunca tive na minha vida. Por que hoje eu estou com um iPhone? Porque virou necessidade. Porque é uma necessidade. A gente às vezes tá lá no escritório, pô, vai fazer uma publicação. A câmera disso é bom. Ah, mas você tá com o 16? Não, eu tô com esse que eu comprei lá na loja um dia e a hora que ele parar de funcionar eu compro outro porque tá me servindo. Entendeu? Ah, Thiago, por que você tá com o carro tal? Porque eu vivo na estrada. Eu brinquei que eu não tenho CEP. Aqui, né? Brincou. Hoje eu vivo na estrada. Então, se eu quero ter um carro que seja seguro para eu estar rodando na estrada. E pronto. Que me leve do ponto A ao ponto B em segurança. Porque e se hoje você pode ter isso? Exato. Porque você trabalhou, Exato. você pagou o preço e hoje, se você quiser um sentou, conforto maior, você pode se dar ao luxo. Só que sabe o que acontece, Thiago? Vou até dar um último exemplo aqui, até pra gente concatenar aqui e finalizar. Eu tive situações de pessoas que eu estudei, que eu conhecia já de muito tempo e que viam, tipo, a forma como eu cresci, quer queira, quer não, e falavam assim, pô, cara, você podia me ajudar, né? Pô, cara, minha situação tá aqui. Mas esse ajudar não é pedindo trabalho, pedindo dinheiro mesmo. E eu ficava observando e falava, poxa, essa pessoa não é aleijada, essa pessoa não tem nenhum problema mental, essa pessoa tem total capacidade, inclusive é inteligente. Eu só via o quê? Que não queria abrir mão dos finais de semana na baladinha, bebidinha, aquela rodinha de amigos e tal, e nunca tinha dinheiro. Eu tive uma ocasião assim. Isso é legal pra quem tá assistindo a gente, pra você ter essa percepção também. Eu falei assim, quer saber? Já é a terceira vez que essa pessoa vem sugerir que eu devo ajudar de alguma forma. E, porque eu tenho um filho, quer usar aqueles emocionais e tal. Eu falei, olha, eu tenho como te ajudar. Para isso, sabe que eu vou contar com a sua ajuda? Eu tenho esse livro aqui. Eu peguei o livro lá do Eker, Segredos da Mente Milionária. Comprei, dei para essa pessoa. Pessoal, eu quero que você leia esse livro inteiro. Você vai fazer um resumo para mim, porque eu acredito que muito do que você vivencia, o que você me traz hoje, você vai conseguir solucionar com isso aqui, com esse conhecimento. Então, você vai trazer um resumo para mim. E mais, eu gostaria que você fosse lá na universidade, que eu tenho um projeto aí, eu gostaria que você trabalhasse comigo. E esse projeto, ele é disso, daquilo, que eram coisas que eu sabia que ela conseguiria desenvolver, pelo que eu conhecia dela. Você acredita que aconteceu o quê? Sumiu. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Aí um dia eu cheguei nela e falei assim, e aí, amiga, leu o livro? Então é que foi corrido, eu não tô tendo tempo. Eu falei, então, mas você não falou que tá sem serviço? Mas é que eu tive um imprevisto. Cara, posso ser sincera, que eu também não gosto de ler, né? Falei, tá. Então, mas na vida, Thiago, você fez só o que você gosta? Você ficou fazendo só o que era gostosinho pra você chegar onde você chegou hoje? Então, assim, são pessoas que elas não querem trabalhar, não querem estudar. Não gosto de ler, eu não gosto de fazer um curso. Demoniza a faculdade. Já conheceu? Agora tem a geração que demoniza a faculdade. Que faculdade não presta pra nada. Eu nunca vi, cara, alguém falar que fez uma... eu fiquei tão depressivo. Mas por que você ficou com depressão? Olha, o que me deu burnout e depressão foi porque eu fiz faculdade, cara. Foi porque eu comecei a ler muito. Eu fiquei doente. Você já ouviu isso? Sabe o que acontece? Antigamente tudo era difícil, hoje tudo é muito fácil. Né? O cara... o acesso à informação, ele critica no livro, né? Ele fala assim, nós temos a parte boa e a parte ruim. Porque a gente criou uma parte que o cara pode ser um super-herói sendo um nada. Porque ele só posta momento feliz, ele só posta quando ele tá
não, e aí Ninguém vê nossa, ele é o cara. Ele é o cara, né? E, enfim, né? Resumindo, eu acho que é sobre isso. Só um fechamento, né? As pessoas, a verdade é essa, né? O que esse livro me ajudou, né? Esse livro me ajudou a mirar no que era importante e não ligar, para não falar um palavrão. Isso, já não teve ligar, que falar, né? Pro que não é e pra opinião alheia. E cara, pronto. você não tem que agradar todo mundo. A receita. Você não tem que se comparar com uma pessoa que tá 1000 anos-luz na sua frente. Lógico, seria legal ser ela. Nossa, maravilhoso, mas eu não vou sentar minha bunda e falar, não dá certo porque eu não tenho a estrutura. Não dá certo porque eu não tenho o sistema. Não dá certo porque eu não tenho uma equipe de marketing. Meu parça, eu comecei o meu escritório, o Instagram do meu escritório. Você tem que entrar no digital, buzineiro na minha orelha. Vamos entrar no digital. Foi aí que eu comprei esse troço, porque a agência tinha me cobrado um valor. Eu falei, eu compro em 4 vezes isso aqui, paguei a agência. Eu vou ser minha agência. Fui lá, filmava a cara da pessoa lá, meu sócio. Vai, Murilo, bota um terno aí que eu vou filmar você. Comprei um microfone de lapela, fala aí alguma coisa. E começamos assim. Por quê? Porque não tinha condição de ser de outro jeito. Pô, começou a engajar, ficou legal, tá indo, nós estamos melhorando. Vamos atrás de uma agência agora? Opa, vamos atrás de uma agência. Passamos vergonha? Passamos. Filmei vídeo lá. Seu voo foi cancelado? Você sabe quais são seus direitos? Esse vídeo quase o tribunal de ética te cancelando, né? Aeroporto filmar. Não. E eu falava, procure o seu advogado. Procure o seu advogado. Tribunal de ética não me pega, não, porque aqui não tem vídeo antiético, não. Mas eu fui lá. Aí os povos lá no aeroporto, em volta do aeroporto, olhavam e falavam assim: meu Deus, o que é esse cara? E eu lá, seu voo pra. Cara de pau mesmo, o avião atrás, não sei o quê. Chamou uma atenção, o vídeo engajou, pegou fogo. Aí eu falei, lá, Murilo, achamos um negócio, vamos entrar no digital. Com vergonha, né, cara? Cara, vamos entrar no digital. Vamos fazer um negócio disruptivo, vamos fazer um negócio diferente. Ai, mas isso aí não é muito. Ai, mas isso aí não... E aí nós gastamos uma boa grana no digital. Nós acreditamos que ia dar. E deu, brifamos a marca. Muita gente que não nos conhecia, hoje nos conhece por conta da internet. Olha que interessante. Muito né? legal isso, né? Qual que é o retorno financeiro que te deu? Não sei ainda calcular. Mas é branding. Que brifou branding. A minha marca, que teve um branding de marca, teve, é nítido, é óbvio. Né? Às vezes eu chegava no mercado e falava assim, e aquele seu sócio lá, os vídeos dele é bacana, né? O pessoal na faculdade chegava e falava, quem tinha que dar aula era teu sócio, bicho, ele é bom no negócio de trabalhista, de constitucional, de consumerista e tal. E a gente fazia. Financeiro. Pô, não tinha dinheiro para contratar um escritório de contabilidade. Cara, Excel. Compra uma planilha pronta de R$100 e começa o seu financeiro do Excel. Se você não tiver organização financeira da empresa e achar que tudo que entra é lucro, você vai falir teu negócio. Você tem que ter um caixa, você tem despesa fixa, você tem que saber o que é, o tamanho que é. Sim. Então, mas nossa, que amador, os caras fazem na planilha. Um monte de gente falava. Sim. A sistema não tinha. A gente começou pelo quê? Pelo Trello, que era de graça. Você entrava lá, criava a aba, ia controlando, vendo publicar. Hoje a gente tem os melhores sistemas, hoje a gente tem equipe de marketing, hoje a gente tem contabilidade, CNPJ, tudo organizado. Hoje a gente tem funcionário, estagiário, a gente alimenta o jogo também, né? Porque eu falo assim, se você não tiver quem emprega, você não tem empregado. Exatamente. É uma pessoa que não vai estar no mercado de trabalho. Sim. E você está dando essa oportunidade. Com certeza. Né? E o que eu fico mais feliz é que as pessoas que passam pelo escritório, elas vêm e eu falo assim, conversa difícil, né? Ela fala, Ti, eu vou sair. Eu falei, andou, né? Andou. Não imaginei que ia andar tão rápido. Falei, é isso. Observa, absorve. E a hora que chegar a sua hora, você vai estar andando sozinho, você vai falar, Ti, agora chegou minha vez. Pronto. Cara, várias. E eu fico muito feliz. Muito feliz. Você apoia, incentiva. Muito. Tenho ex-estagiário que está em São Paulo, em escritório grande. Tenho ex-estagiário que está na Procuradoria Municipal aqui. Olha que legal. Tenho ex-estagiário
que virou cartorário, né? Tem muita gente que foi... Foi uma porta, né? Foi a Foi uma porta. oportunidade. E todos são gratos, e eu também sou grato a eles. Claro. Porque eu falo assim, tem que ser um mutualismo. Sim. Eu te ajudo e você me ajuda. Isso, Se você estiver aqui só pelo dinheiro, meu amigo, esquece. Vai trabalhar no shopping que você vai ganhar mais. Eu falo. Um vendedor no shopping comissionado vai ganhar mais. Com certeza. Então eu falo assim, se é pelo dinheiro que você tá aqui, tu pode ir embora. Isso aqui tem que ser um rito passageiro pra você aprender. Pra aprendizado. Eu tive o meu rito passageiro. Eu tive a minha oportunidade, que foi quando a faculdade me ofereceu lá, que eu trabalhei, fiz um monte de audiência. Sim. Enfim, né? E o que importa, né? O último exemplo do livro é quando ele fala assim, que o guitarrista saiu de uma banda e aí... Eu sou péssimo com o nome. O guitarrista saiu da banda e aí a banda... O cara estourou como guitarrista e de repente a banda estourou e a banda era Metallica. Aí, tá vendo? E aí ele foi frustrado a vida inteira, né? Porque ele, embora fosse muito bom, comparado ao Metallica, ele não tinha a visibilidade que o Metallica tinha. E ele ficou infeliz, né? E aí ele dá outro exemplo. São objetivos pessoais. Ai, como é que chama? Você gosta de rock? Uhum. A banda do Elton John lá. Não é da Como minha é que época. chama? Acho que é isso. Acho que é o da Rolling época do Stones. Eloy, não é da minha Isso, época. acho que é o Rolling Stones. Também teve um outro cara que saiu. E aí ele seguiu carreira solo, tudo, enfim. E aí ele, dando uma entrevista um dia, ele falou assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi sair, porque eu consegui dar atenção pra minha família. Então, Continuei pronto. fazendo turnê com outras sobre bandas, isso. continuei sendo músico, fiquei reconhecido porque eu tocava junto com eles. E eu sou feliz. Então não se apegue à felicidade dos outros. Ou se comparar com os outros. Olha Faça pra você a você. sua felicidade, mas Exato. pague o preço para isso. E pague o preço do que você escolher. É sobre isso. Se você quer um corpo bonito, vai pra academia todo Existe dia e um faz preço. dieta todo dia. Meu amigo. Não adianta ficar perguntando pro colega, o que você tá tomando? Tá tomando vergonha na cara indo na academia, coisa Se que você não quer tá ter um fazendo. escritório que funciona, dedica 18 horas por dia pra ele, que ele vai crescer. Se você quer uma Exatamente. empresa, arrisca. Crédito tem no mercado. BNDES, procura. Procura. Que oportunidades vão surgir. Oportunidade tem, entende? E é Mas sobre pague isso. o preço. Sobre isso, gente. É bem isso que o Thiago falou aqui. Pague o preço, corra atrás dos seus sonhos, não se compare e, principalmente, faça sem pensar no que os outros vão achar, gente. Cuida do que é seu, dos seus objetivos, das coisas que você sonhou, das coisas que você almejou e, com certeza, o sucesso é garantido. Antes da gente finalizar, vou agradecer a nossa patrocinadora oficial, a Universidade de Marília. Gente, a Unimar já está há 70 anos no mercado, compõe o grupo seleto de excelência do MEC e já formou mais de 200 mil alunos. Hoje nós estamos aí com mais de 40 opções de cursos de graduação, pós-graduação também. Siga aí agora Unimar PP. Você que está indo online também, @UnimarPP, é o nosso polo da Unimar aqui em Presidente Prudente. Você que é também da região de Rio Preto, Bauru ou também aqui em Venceslau, também procure pela Unimar aí nas redes sociais e faça já a sua matrícula. Mensalidades a partir de R$ 99,90 mensais. Agora o Dr. Thiago vai falar também sobre o escritório. Gente, como que é o Instagram de vocês? Maluf Garcia _advocacia. Eu ia arriscar aqui, falei, se eu arriscar eu vou errar, deixa quieto. Fala aqui pra essa câmera então, doutor. Bom, pessoal, quem quiser conhecer nosso trabalho, tá? Temos lá um portfóliozinho no Instagram. Ele é @malufgarcia _advocacia, né? E nosso contato, se alguém quiser entrar em contato, quiser conversar, trocar figurinhas. Às vezes tem advogados aqui que falam, pô, queria ouvir mais, escutar o que ele errou, onde ele acertou, né? Meu telefone, ele é 18-99679-0632. É um WhatsApp Business, então só tenha paciência que uma hora eu respondo, tá? Ó, o doutor tá requisitado. Então, se você quer falar com ele, pode anotar aí o WhatsApp ou siga também nas redes sociais. Gente, Karina Taconi, para quem está no YouTube, @Karina Taconi, você que ainda não segue no Instagram. E vocês, galerinha paciente do Instagram que estão aí com a gente, 20 minutos de bastidores hoje. Nós temos uma atrasadinha aqui
com as nossas concepções técnicas aqui, mas deu tudo certo. E muito obrigada, viu, gente? Tenham uma boa tarde.